Oi, aqui é a Lília Finelli e eu ensino as pessoas a não escrever textos jurídicos lixo, tá? Não vamos escrever bobeira, vamos escrever bonitinho a partir de agora. E essa aula do YouTube, ela serve para eu falar dos elementos dos textos jurídicos acadêmicos. A forma como esses elementos vão vir ao longo do texto, ela vai se diferenciar dependendo se é um artigo, se é uma monografia, uma dissertação, uma tese. A gente vai ter algumas diferenças pequenas. Lembrando que artigo é aquele texto pequeno que a gente vai direcionar para resolver um problema assim micro. Ele tem uma extensão pequena, então uma estrutura reduzida. A monografia já é um pouco maior, eu posso falar mais sobre aquele tema. Dissertação, só é dissertação se você estiver no mestrado. Ah, mas eu faço uma pós estrito sensu, lá na faculdade não sei o quê. Tá? Dissertação é só para quem fez mestrado e foi orientado por alguém que já é doutor em direito, tá bem? Isso é que é o conceito de dissertação. E não é só isso, a dissertação vai unir tudo que existe, vai mostrar a sua capacidade de sistematizar aquele tema-problema. Já a tese só é tese em termos acadêmicos se for feita durante o doutorado ou pós-doutorado. Ah, Lília, mas eu não posso chamar de tese se for algo original? Não, tese é só no doutorado e no pós-doutorado. Tem que ter um objetivo de trazer uma concepção original. Ah, mas eu fiz um artigo original aqui. Eu posso chamar isso de minha tese? Não. Não, tá bom? Não pode. Se você tiver no doutorado, no pós-doutorado, é tese. Lília, mas eu vou defender aqui um ponto de um recurso extraordinário lá no STF, é um recurso de repercussão geral. Posso chamar de tese? É tese jurídica, não é tese acadêmica, tá? Então a diferenciação aqui é essa. Embora a gente tenha vários tipos de texto, né? Em direito a gente tem em alguns pontos o relatório também. Todos os textos vão ter a mesma estrutura, embora ela pareça de forma diferente em cada um deles. Qual que é essa estrutura? São os elementos essenciais que estão assim intrínsecos a esses textos jurídicos. O primeiro é o tema-problema. Não comece a escrever artigo sem ter um problema para resolver, tá? E nem escreva com um problema que é de um cliente seu. Esse é um erro muito comum, as pessoas escreverem artigos só para ter doutrina, para depois mandar lá na peça judicial. Eu fiz uma peça processual aqui e citei eu mesma. Eu escrevi um artigo e citei eu mesma. Não, tá? Não vai escrever artigo sabendo o que você vai concluir. Falando assim, eu tive uma cliente que trabalhou num contrato ali intermitente e eu acho que isso é contrato a tempo parcial. Então eu vou escrever um artigo aqui comprovando que o contrato intermitente é igual ao contrato a tempo parcial e aí eu vou juntar lá na minha petição inicial esse texto, porque, né, eu já sei a conclusão. É igual uma peça, você já sabe o que vai ser pedido no final. Não, tá, gente? Para ser ciência, você não pode escrever sabendo a conclusão. Parece óbvio eu falando assim, mas quantas vezes eu já vi textos que no primeiro parágrafo a pessoa já falou qual que é a conclusão? É um texto tendencioso, né? Você falar assim, não, porque eu tenho certeza que isso daqui é inconstitucional. Mas se você tem certeza, escreve um artigo de opinião, tá? Não vai ser um artigo acadêmico, que é o tema aqui das nossas aulas. Então, qual vai ser essa estrutura? Primeiro o tema, problema, depois a hipótese, ou seja, o que eu acho que pode ser a resposta. E aí, normalmente, eu vou dar múltiplas respostas àquele problema. Vou falar, olha, pode ser que seja inconstitucional, pode ser que seja constitucional, mas não recepcionado. Pode ser que seja inconstitucional mesmo. Pode ser inconstitucional dentro do bloco de constitucionalidade, e aí não tem nada a fazer.
Então eu preciso dar algumas hipóteses de solução antes de começar e tentar comprovar essas hipóteses. Tá, então tema problema. Hipóteses. O próximo é objetivos. Objetivo geral e objetivos específicos. O que eu quero chegar no final nesse texto? E os objetivos específicos é como que eu vou chegar a alguma resposta satisfatória. Para eu fazer essa resposta, eu vou ter que analisar alguma lei, eu vou ter que compreender algum conceito, quais são os passos numa sequência lógica que eu vou ter que tomar para chegar a uma resposta no final, tá? Só que dentro desses passos tem uma coisa muito interessante, que é o marco teórico. Marco teórico não é autor, marco teórico não é obra, a gente não fala assim, eu usei como marco teórico o Maurício Godinho. Não, ele é uma pessoa, coitado. Não é marco teórico. Marco teórico é uma ideia. Eu usei o conceito de subordinação estrutural, como Maurício Godinho fala no livro X. Aí, beleza. Aí é marco teórico. O que é o marco? O conceito a partir do qual eu vou trabalhar. Senão fica muito difícil para o leitor entender o que você pressupôs como subordinação. Qual que é o conceito que você está adotando para fazer aquela análise. Então, o marco serve para isso, para a gente ter uma delimitação. Nem sempre o que é um conceito para você vai ser o conceito de quem está lendo. Então, tem que estar explícito esse conceito. Tem que estar muito claro que você tirou ali daquela base teórica. Marco não é referencial teórico, tá? Então, marco não é autor, marco não é obra, marco não é a situação atual daquele momento sobre aquele conceito. Marco é uma ideia. Então, a gente tem o tema problema, a gente tem as hipóteses, objetivo geral, específicos, marco teórico e a metodologia. O que é a metodologia? É a forma como eu vou executar os passos dos objetivos específicos. É só analítica? Ou tem algo experimental ali? Eu vou fazer pesquisa de campo? Eu vou fazer formulário? Eu vou só ler a lei? Eu preciso contar para o meu leitor como que é que eu vou fazer os passos dos objetivos específicos para alcançar o meu objetivo geral. Esses são os elementos essenciais intrínsecos do meu trabalho, eles têm que estar dentro da ideia do trabalho. Agora, eles vão aparecer de formas diferentes, dependendo do tipo de trabalho que eu escolhi escrever. Se for num artigo, provavelmente eles vão aparecer nos primeiros parágrafos de uma forma mais leve, assim. O problema que se quer responder é blá blá blá, com o objetivo geral de não sei o que, e especificamente de analisar, de compreender, de nananana. Tá? Se for numa dissertação, vai ter vários tópicos da introdução sobre isso, uma tese também, uma monografia também. Se for um projeto de pesquisa, vai ter tópicos separados, um tópico só do tema problema, um tópico só dos objetivos, um tópico só do marco teórico. A gente vai separar esses elementos no projeto de pesquisa, enquanto nos outros textos a gente vai fazer uma apresentação condizente com cada texto. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aqui para mim o que você acha sobre cada um desses elementos essenciais intrínsecos do texto jurídico acadêmico. Quer aprofundar nessa aula? Provavelmente esse vai ser o aprofundamento mais difícil, que é sentar, abrir um arquivo no Word, escrever lá assim, tema problema, hipóteses, objetivo geral, objetivos específicos, marco teórico e metodologia, e tentar preencher esse arquivo com a pergunta que você se fez e que é a base do que você vai estudar. Quer fazer esse teste? Depois me conta aqui se foi difícil ou se foi fácil.